é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma videoaula. Essa nossa videoaula vai ser, na verdade, o início de várias, que vão tratar sobre o assunto de análise combinatória. Ou seja, análise combinatória basicamente é uma parte da matemática que estuda a quantidade de possibilidades para um determinado acontecimento. Então, quando nós queremos calcular quantas possibilidades, veja bem o que eu estou falando, quantas possibilidades e não quais, quantas possibilidades nós temos para uma determinada situação acontecer, para um determinado evento ocorrer, que é assim que nós chamamos na matemática, nós vamos nos apoiar em princípios da análise combinatória. Então a análise combinatória trata disso. Nós vamos começar falando basicamente sobre dois princípios da análise combinatória, que é o nosso chamado princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. E nós também temos o princípio aditivo. Cada um deles tem uma característica, ou seja, aqui o princípio multiplicativo ele vai aparecer nos problemas ou na sua interpretação caracterizado sempre pela letra E. Ou seja, nós enxergamos a letra E, significa que nós vamos multiplicar as possibilidades que nós temos para um determinado acontecimento. E se nós enxergarmos, no caso, a expressão OU, significa que nós vamos somar essas possibilidades. Vamos pegar um exemplo muito simples que eu trouxe aqui para vocês. Imagine que você vai até uma lanchonete e vai, no caso, escolher entre 3 tipos de pastéis. Então vamos imaginar aqui que nós temos lá 3 tipos de pastéis. Aí vamos colocar aqui pastel de carne, pastel de frango e também pastel de queijo. Pronto, os 3 sabores aqui de pastéis para nossa escolha. Então chegamos lá, temos à disposição 3 sabores de pastéis. Aí você vai imaginar o seguinte, além dos pastéis você também tem à sua disposição 2 tipos de sucos. Então aqui vou colocar 2 sucos. Suco de laranja e suco de uva. Pronto. Então aqui basicamente são as situações que nós temos. Agora imagina se eu perguntar para vocês o seguinte: de quantas você obrigatoriamente na sua escolha tem que pegar um pastel e, veja bem, um pastel e um suco. E aí vem aquela grande pergunta, de quantas maneiras você pode escolher um pastel e um suco? Então vamos pensar o seguinte, junto comigo, se eu escolher aqui o pastel de carne, eu vou ter 2 possibilidades para escolher do pastel de carne. Por quê? Vai ser o pastel de carne com o suco de laranja ou pode ser o pastel de carne com o suco de uva. Da mesma maneira, se eu fizer a escolha pelo pastel de frango, pode ser frango com suco de laranja, frango com suco de uva. E semelhantemente, se eu fizer a escolha pelo pastel de queijo, pode ser suco de laranja ou suco de uva. Ao todo, se nós analisarmos essa situação, é possível perceber que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Mas é óbvio que isso aqui que eu estou fazendo é uma montagem simples para uma situação bem básica. Isso inclusive tem um nome, isso chama-se árvore das possibilidades. Mas já imaginou se eu tivesse mais pastéis e tivesse mais sucos? Seria com certeza inviável para vocês realizarem todos esses cálculos. Então, baseado nisso, nós pensamos o quê? Em interpretar esse problema da seguinte forma. Eu vou colocar a lembrança do quê? Eu quero escolher um pastel, vejam, e um suco. Então, nesse caso, um pastel e um suco indica basicamente o quê? Que eu vou multiplicar a quantidade de pastéis que eu tenho pela quantidade de sucos. Sendo assim, 3 vezes 2 vão dar 6 possibilidades dessas escolhas. E aqui, ou seja, eu estou aplicando o quê? O chamado princípio multiplicativo. Sempre que aparecer o E, nós estamos usando o princípio multiplicativo. Fica a dica. Ah, mas e professor, se eu não quiser, por exemplo, escolher um pastel e
um suco. Se eu estiver, por exemplo, com pouca grana e eu quero escolher, neste caso, um pastel, veja bem, um tipo de pastel ou um tipo de suco. Então, nesse caso, nós vamos pensar assim, eu posso escolher um pastel de carne, ou eu posso escolher o pastel de frango, ou o pastel de queijo, ou eu posso escolher o suco de laranja ou o suco de uva. Sendo assim, nesse caso, tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Que seria bem mais fácil pegarmos a quantidade de pastéis, nesse caso 3 pastéis, e somar com a quantidade de sucos, obtendo assim 5 possibilidades para minha escolha. Isso quer dizer o quê? Que o ou significa então o nosso chamado princípio aditivo. Isso pode acontecer em vários tipos de problemas que você pode enfrentar. Vamos supor que numa determinada situação diferente dessa, você tenha um buffet, certo? Então vamos tirar aqui os pastéis e os sucos e vamos pegar a situação de um buffet básico, onde você tem 7 tipos de saladas. Então imagine um buffet com 7 tipos de saladas, com 5 tipos de carne, e você tenha também à sua disposição 4 tipos de bebidas e vamos colocar aqui exatamente 3 tipos de sobremesa. Então, na sua refeição, vamos supor que você deseje, nesse caso, escolher uma salada. Você tenha que escolher apenas uma salada, você tenha que escolher uma das carnes e você tenha que escolher uma bebida exclusivamente e também, veja bem que eu estou usando, uma sobremesa. Então, aqui nós vamos escolher uma coisa de cada. Só para nós pensarmos um pouquinho nessa situação, como ficaríamos? Basicamente, nós vamos aqui não montar uma árvore de possibilidades, porque com certeza ficaria muito complicado. Nesse caso, nós vamos pensar assim, ó, vou colocar aqui os lugares. Uma salada, uma carne, uma bebida, uma sobremesa. E vou pensar nas possibilidades das escolhas que nós temos para cada uma delas. Começando pela salada. Quantas possibilidades? Quero escolher uma salada, tenho 7 tipos, então qualquer uma das 7 pode ser escolhidas. Depois disso, vamos pensar nas carnes. Temos 5 possibilidades para escolher uma carne. Qualquer uma das carnes pode ser escolhida. Depois, bebidas, nós temos 4 possibilidades. E, finalizando, sobremesa, 3 possibilidades. Qual a operação que eu faço entre todos esses valores? Simplesmente uma multiplicação. Por quê? Porque eu quero escolher uma salada, uma carne, uma bebida e uma sobremesa. Veja como o e muitas vezes aparece e ele já vai indicar que operação você tem que fazer para calcular quantas possibilidades você tem de fazer o seu almoço ou fazer a sua refeição, vamos dizer assim. Vamos começar então fazendo esta multiplicação básica. Vamos lá? 7 vezes 5, com certeza 35. Opa, como é que eu faço mesmo essa operação? Sempre penso na metade do valor a ser multiplicado por 5. Metade do 7 é 13,5, então 35. Depois, 35 vezes 4. Opa, professor, é difícil fazer 35 vezes 4. Pensa comigo assim, quando você quer multiplicar por 4, você vai multiplicar o valor 2 vezes por 2. Então, nós temos 35 vezes 2, 70. Vezes 2 de novo, 140. 2 vezes 7, 14. 140. E para terminar, 140 vezes 3. 140 vezes 3 ou 14 vezes 3 vai dar exatamente 420 possibilidades. Nossa, tudo isso? Sim, exatamente. Você tem 420 possibilidades diferentes de fazer a sua refeição, escolhendo uma salada, uma carne, uma bebida e uma sobremesa. Mas quero lembrar ainda a vocês que também existe a possibilidade de você não ter apenas o princípio multiplicativo ou também só o princípio aditivo no seu problema. Existem situações
que vocês podem misturar estas coisas. Como isso, professor? Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que em uma determinada empresa nós tenhamos ali exatamente 5 advogados e que também nessa empresa nós tenhamos 4 economistas. Então vamos colocar aqui 4 economistas e a gente tenha 6 administradores. Então vamos colocar assim, 6 administradores. Pronto. Feito isso, agora a gente vai pensar um pouquinho. Olha só, vamos supor que nessa empresa nós tenhamos que formar uma dupla para representá-la em uma reunião. Então, eu tenho 3 profissões diferentes, quero escolher uma dupla e a condição básica é que essa dupla não pode ser da mesma profissão. Então, eu vou colocar aqui a restrição. Não pode ser da mesma profissão. Não pode ser da mesma profissão ou da mesma área, né? Então fica a critério. Essa dupla não pode ter a mesma profissão, ou seja, não posso ter 2 advogados, não posso ter 2 economistas, nem 2 administradores. Como faremos para representar então essas duplas? Nós temos que pensar separadamente como elas poderiam ser formadas. São duplas. Ou seja, eu não vou poder ter um advogado, um economista e um administrador, porque senão seriam trios. Então, se eu quero formar duplas, poderia acontecer da seguinte maneira. Vejam bem, a minha dupla poderia começar com um advogado e um economista. Como é que eu faço esse cálculo de um advogado e um economista? Simplesmente eu vou multiplicar 5 possibilidades que eu tenho para escolher um advogado vezes, porque tem o E, 4 possibilidades para escolher um economista. Sendo assim, temos 20 possibilidades de formar uma dupla com advogado e economista. Depois disso, professor, como pode ficar? Bom, a minha dupla também poderia ter um advogado, certo? Que eu vou colocar aqui ADV, e um administrador, ADM. Então, a nossa dupla poderia ser formada por um advogado e um administrador. De quantas formas poderia ocorrer isso? Bom, nós temos 5 possibilidades para escolher um advogado, vezes 6 possibilidades para escolher um administrador. Sendo assim, 5 vezes 6, 30 maneiras para formar essa dupla. E por último, e não menos importante, nós também vamos poder formar uma dupla com um economista e um administrador. Sendo assim, nós vamos pensar o quê? Temos 4 possibilidades para escolher um economista e temos 6 possibilidades para escolher um administrador, formando então 24 duplas. Qual das duas, ou melhor, qual das 3 formações eu posso escolher? Qualquer uma delas. Veja bem, pode ser advogado e economista, onde nós temos 20 possibilidades. Ou, por isso o sinal de mais, pode ser um advogado e um administrador, 30 possibilidades. Ou um economista e um administrador, 24 possibilidades. Sendo assim, eu vou somá-las. 20 mais 30, 50. Com mais 24, 74 possibilidades. Nós temos então 74 duplas distintas, ou seja, diferentes, que poderiam ser formadas com estes profissionais aqui para representar a empresa dentro daquilo que foi solicitado. Então, esses são alguns exemplos que nós temos, onde nós podemos utilizar o princípio multiplicativo, que ele é um dos que mais aparece. Por quê? Porque nas próximas aulas nós vamos falar de permutações, nós vamos falar de arranjos e combinações. E a base de todas elas são exatamente as condições do princípio multiplicativo, caracterizado pela letra E. Mas não significa que nós vamos deixar de falar aqui também no princípio aditivo, né, conhecido como OU. Espero que você tenha aprendido bastante coisas. Qualquer dúvida sempre deixa nos comentários, mas também não esquece de
deixar aquela sua curtida, não esquece de também compartilhar esse vídeo se ele foi útil para você, com certeza pode ser útil para outras pessoas, e fique ligado nos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima, valeu?